Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje incorporando meu amigo Fragelli, porque esta aula é muito importante, traz bastante dificuldade, nós temos que pensar como tenho que vir assim trajada com o meu chapéu. Vocês que acompanharam lá o momento de conversa da palestra do Fragelli, lembraram que existem aspectos em que ele trabalha com a sua turma, principalmente por meio de jogos, de games, de conversa, e é um momento em que todos têm que estar com o seu chapéu. E hoje, como o assunto que eu vou trabalhar com vocês é relembrar algumas questões daquela que é a disciplina que todos os alunos tremem quando ouvem. É a bendita, a nossa querida, para aqueles que bem trabalham com ela, da matemática. Então hoje eu vou relembrar com vocês dois pequenos aspectos daquilo que vocês trabalharam durante a disciplina de matemática nas nossas aulas da pedagogia. Vejam bem, falar de matemática é relembrarmos algumas coisas que passamos lá na nossa adolescência, no momento em que a gente estava na nossa escola, sentado no banco escolar. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive muita dificuldade de aprender matemática. Havia muitas questões que eu fazia em casa, raciocínios que eu trabalhava com a minha mãe, com as brincadeiras que nós fazíamos. Quem não, brincou? Eu chamava aquilo de saquinhos, tem uns que chamam de pedrinhas, que a gente tinha que contar, tirar para cima e recolher, às vezes recolhia uma, recolhia duas, recolhia três. Então era por meio das brincadeiras que a gente utilizava muitas questões da matemática. E o que também a gente faz bastante hoje em dia. Só que muitas vezes nós não fazemos essa correlação. Então, trazendo a minha sapiência hoje, trouxe o meu amigo chapéu, o meu chapéu seletor. Para aqueles que assistiram Harry Potter, conhece aquele chapéu que selecionava os alunos quando lá chegavam no castelo de Hogwarts, e dependendo a característica que esse aluno trazia, ele então ia para uma das casas, e era o chapéu seletor que fazia isso. Eu tenho o meu chapéu e hoje seleciono os meus corujas para me ajudar a trabalhar com os alunos as questões da matemática. Questões da matemática, que desde a tenridade a gente já faz um trabalho com os alunos, sem dar muitos nomes a essas questões. E isso vamos desenvolver um raciocínio lógico das crianças, trabalhando com a matemática de uma maneira bastante lúdica. E o aluno traz isso, da sua vivência nas unidades de educação infantil, nos seus primeiros momentos com a educação formal, na educação do ensino fundamental. E conforme isto vai crescendo e amadurecendo, muitos dos nossos alunos se perdem um pouco no percurso do seu trabalho com o professor, com a matemática, porque parece que é uma disjunção. O momento em que algo que parecia ser tão claro se torna muito difícil de se compreender. Abstrair, trabalhar com a questão da abstração, sair deste concreto, para a visualização da questão que temos tanto da matemática, é um problema sério que creio que todos nós passamos, alguns com grande facilidade, superam, são pessoas que compreendem bem os números, são excelentes, pessoas que trabalham aí com a engenharia, com a matemática, com as áreas da química, que também pertencem aos cálculos, vão para as áreas das exatas. Nós que somos das áreas das humanas, temos dificuldades na compreensão da matemática. Mas isso é regra? Não. Temos sempre as exceções. Que bom, que temos as exceções, porque assim nós teremos grandes matemáticos nas nossas turmas. Então hoje vamos falar um pouquinho do grande vilão dos nossos alunos, que é a matemática. Nossa aula, que é a aula da unidade 3, vai relembrar alguns aspectos, alguns assuntos, e eu então vou trabalhar com vocês algum raciocínio lógico por meio de atividades mais ou menos lúdicas que eu trouxe aqui como alternativas, como possibilidades de trabalho para vocês, tá ok? Então, lembrando que esta disciplina foi dada a vocês no curso de pedagogia, vocês viram lá toda a história da matemática, falaram um pouquinho sobre as questões metodológicas, de que maneira eu tenho que ver este meu aluno, a grande possibilidade que se tem de trazer
contextualmente as questões, os problemas de lógica para matemática, para maior compreensão dos nossos alunos, sabendo que a matemática não vem só com as questões dos cálculos de adição, subtração, divisão, né, e multiplicação, que são as operações básicas, mas também as outras operações que são trabalhadas durante o percurso da criança no ensino e da educação infantil, não tanto verbalizada, mas por meio de brincadeiras, isto é realizado, né, por meio de operações. Nós estávamos, inclusive, como exemplo, vou dar para vocês, pude vivenciar hoje dentro de uma das unidades de CIs, aqui da nossa cidade, da região de Joinville, onde as crianças estavam brincando, entre aspas, brincando, aprendendo, porque hoje falar que a educação infantil não é só brincar, realmente não é só brincar, nós temos a função de educar. Estávamos com as crianças na horta da escola, e esta horta tem uma função pedagógica, e lá nós estávamos dividindo os canteiros, quais eram os produtos que nós iríamos plantar, o que as crianças estavam dividindo para plantar nesse canteiro. Eram nossas crianças da pré-escola, e elas então estavam com o grupo, discutindo com seus coleguinhas o que seria plantado ali e quantas das mudinhas a gente conseguiria plantar. Portanto, eles iam medindo com as mãozinhas e verificando quantas daquelas plantinhas que nós estávamos falando com alface nós iríamos plantar naquele espaço, naquele canteiro. Então, vejam, é trabalhar um pouquinho esse aspecto matemático, é deles verem quantas daquelas mudas que nós tínhamos caberia naquele espaço de canteiro, que tem ali uma forma geométrica, né? Nós estávamos trabalhando com um retângulo, e nós tínhamos também, são hortas bastante criativas que as crianças realizam, temos retângulos, temos quadrados, temos triângulos, e as crianças então interagem com este espaço, e nele, lembram-se das formas geográficas que nós comentamos, brincamos com elas e conversamos, e dentro daquele espaço eles estavam escolhendo o que é que eles iriam plantar. E dentro desta escolha, quantas mudinhas caberiam ali dentro. Mesmo sem ter a possibilidade total de contar, muitos deles já conhecem os números e já o faz muito bem. Afinal de contas, eram turminhas da pré-escola, 4 a 5 aninhos. São coisas que são praticadas por ele. Nós costumamos interagir com o grupo, né? Colocá-los num ambiente em que eles trocam as suas experiências. E, portanto, eles estavam ali, verificando quantas delas. E ali a gente trabalhava nessa questão, que são projetos realizados aqui, verificando todas essas possibilidades de explorar a matemática de uma maneira lúdica, em que as crianças estão no mesmo momento em que brincando, trabalhando aspectos diversos com esses elementos. Elementos partindo da terra que estava sendo colocada naquele retângulo, naquele triângulo, verificando o que a gente plantaria ali, que esse legume que estaria sendo plantado ali, para que servia. Tudo isso era uma conversa, e nesse momento as curiosidades das crianças, eles nos tornam assim pessoas gratificadas, no momento em que essa interação com eles, a gente observa o grande aprendizagem que eles têm neste momento de brincadeira. Tá? Então, falar da matemática é poder aplicá-la no nosso dia a dia desde a sua tenridade, desde lá da educação infantil, trazendo vivências para eles que vão proporcionar momentos em que a matemática estará presente, seja ela por meio de fazer a contagem, por meio do reconhecimento das formas geométricas, e isso solidificando, dando base de conhecimento para que na sua trajetória escolar eles estejam mais aptos a compreender toda esta questão que vai se tornar futuramente de maneira bastante abstratas, mas quando nós trazemos problemas com a vivência, com a possibilidade de aplicação, deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças, e a compreensão e a resolução dos problemas se tornam bem mais fáceis com a questão da matemática, tá certo? Então, algo que foi explorado, que vocês viram lá na disciplina de vocês, né? E eu trago aí uma charge para representar por que os vampiros odeiam matemática. Então, olha só, né? Aqui nós temos uma charge, e a gente observa bem que não só o adulto, né, o professor adulto, mas também as crianças, porque o símbolo da somatória aí, né, a soma, um mais, está justamente, ele é representado e nos lembra a cruz, e, portanto, algo que espantariam os vampiros. Só que
além desta maneira de explorar, né, que para aqueles que constroem tem que saber a história, né, dos vampiros, esse ser que é um ser imaginário, mas que está muito no cotidiano de hoje, na vivência das nossas leituras de tantos filmes, que se retrata o Drácula, aí, um grande personagem, né, que em vários momentos se mostra, né, como um sujeito que teme determinadas coisas, inclusive a cruz é uma delas, a água benta e tal. E aqui a charge nos traz que esse medo transporta, né? Transporta para todos. Não seriam só mesmo os vampiros. Por isso, nós também, quanto alunos, quanto professores, tenho certeza que muitos de vocês, no tratamento desta disciplina, ao trabalhar, devem ter se perguntado, meu Deus, o quanto para mim foi difícil, ou o quanto para mim é difícil a compreensão da matemática. O quanto isso me leva a ter um esforço maior, um debruçar maior nos conteúdos, nos conceitos que se representa a matemática, algo que eu, trabalhando lá com o ensino fundamental, vou ter que vencer este medo, né, que aqui eu me deparo e me digo que sou, assim como o vampiro, né, um sujeito que teme a matemática, e esse meu temor vai ter que ser superado porque, além de tentar compreender, eu também vou ter que ensinar aos meus alunos. Portanto, muito será dessa interpretação do meu chapéu, né? Se vocês o virem, ele parece um chapéu de bruxo mesmo, né? Então, o que vem, né? Nossa, lá vem lá a bruxa malvada, a matemática, a disciplina malvada. Por um outro lado, a gente pode levar que, dentro desta forma, eu tenho feitiços, tenho possibilidades de mexer no meu caldeirão e fazer a matemática ser muito mais compreendida pelos meus alunos, tanto por mim quanto por meus alunos. Então, convido a todos vocês de deixar este bicho, né, que teme tanto, para que nós possamos olhar para a matemática, poder tirar dela o grande aprendizado e transportar para os nossos alunos de que ela está no nosso dia a dia e que nós precisamos olhar para ela, fazer todo esse lado da construção operacional concreta e passar também para o lado da abstração para melhor compreendê-la. Tá ok? Então é um momento aí de descontração e tenho certeza que muitos de vocês se compadecem com o nosso vampiro e sentimos a mesma coisa que ele. Ai, meu Deus, que medo da matemática. Então lá no livro de vocês foi dito que o ensino da matemática, os primeiros contatos dos alunos com o estudo da matemática, eles são decisivos para que desenvolvam o gosto pelo conhecimento matemático. Normalmente, as crianças chegam à escola gostando da matemática, mas, conforme elas vão evoluindo, o seu conhecimento matemático começam a desgostar, desenvolvendo um sentimento de aversão, apatia e incapacidade diante dos desafios e conceitos estudados. Então, isto foi trazido muito forte no livro de vocês, no livro da disciplina da matemática, tendo um objetivo maior que a gente passe a pensar um pouquinho e repensar por que é que esta evolução do trabalho da matemática se torna, então, o grande vilão das nossas escolas. Então, faz com que nós pensamos um pouquinho qual é a minha posição enquanto educador, né, enquanto professor, que é aquele que tem a função de fazer a mediação dos conhecimentos, né, para que tragam para esses alunos um processo em que eles aprendam melhor a utilização dos conhecimentos matemáticos para toda a sua vida, que será utilizado no seu dia a dia e que, infelizmente, isso não passa a ser uma coisa de fácil trabalho, de fácil acesso. E muitos desses nossos alunos acabam tendo aversão pela matemática. Eu comecei com vocês apresentando bem a atividade hoje realizada numa dos nossos CIs, né, um dos nossos Centros de Educação Infantil, em que, por meio de trabalhos de projetos, nós costumamos integrar as questões da matemática para a criança desde pequena, né? E isso vai se trabalhando com ela, mas no decorrer ela vai perdendo este gosto. Parece que a relação entre algo que é plausível, algo que é visto, algo que é palpável para a criança e compreendido, vai se tornando um processo de abstração tão distante que a não compreensão o faz, então, a se distanciar
da matemática. Lembrando que aqui a gente faz um trabalho muito direcionado, e eu falo aqui porque, além de trabalhar com vocês na universidade, eu também trabalho junto com as unidades do ensino fundamental, desde da educação, no sentido da educação básica, passando a educação infantil e o ensino fundamental 1 e 2, eu tenho um contato direto com todas as escolas e unidades de CIs aqui de Joinville. E essa minha experiência, né, enquanto uma gestora maior do município, porque eu trabalho dentro da Secretaria da Educação, a gente faz um movimento muito grande para que os projetos trabalhados com as crianças na educação infantil sejam projetos que dê continuidade no processo do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2. É algo que a gente tem caminhado gradativamente, mas que nós já temos resultados muito bons, muito frequentes aqui. Fizemos todo um trabalho com a educação financeira e isso proporcionou algumas experiências bem bacanas, experiências essas no ensino da alfabetização, no processo inicial dos 3 primeiros anos da alfabetização no ensino fundamental 1, em que os nossos alunos puderam, em conjunto com a professora, e aí sim a educação financeira vai elencar trabalhos relacionados muito aos cálculos, e isso houve efetivo trabalho dentro de projetos que fizeram com que as crianças pudessem pensar bem as questões com o financeiro, com o dinheiro que elas poderiam arrecadar para um determinado fim que elas mesmas propuseram, e portanto elas começaram a usar a matemática de uma maneira mais plausível, de uma maneira contextualizada, e proporcionou uma aprendizagem maior. Então nós temos algumas experiências de projetos com os nossos primeiros, segundos e terceiros anos dentro de uma educação financeira, em que eles pensam uma maneira de arrecadar alguma coisa, algum dinheiro, a turma inteira, para que eles possam ao final do ano ou durante o trajeto conseguir alguma coisa que a turma deseja. E aí vem desde comprar doces para... E aí a gente sempre trabalha também dentro da alimentação, o que é saudável ou não, ou a produção de algo, ou eles querem um livro que eles gostaram, ou querem comprar livros para a sua sala. Aí cada turma tem um objetivo para isso. E eles traçam então uma meta para conseguir arrecadar esse dinheiro. Vê com a turma toda. E isso a professora vai trabalhando com eles. Como é que eles conseguiriam arrecadar esse dinheiro? Então, às vezes, eles pretendem, vamos fazer algumas coisas. Minha mãe sabe fazer um bolo, por exemplo. E neste bolo a gente poderia vender aqui na escola e ganhar um dinheiro para poder... São ideias que as crianças vão trazendo. Estou dando aqui um exemplo para vocês. No momento, veja só, quando se traz a receita do bolo que aquele aluno sugeriu, a gente já trabalha ali as medidas, correto? Então, veja, dentro de um projeto iniciado por um professor, comumente com ideias que os próprios alunos trouxeram, eles começam a desenvolver vários aspectos da questão da matemática. Então, lembrando ali, olhando a receita do bolo, vão trabalhar as medidas, vão saber o que é metade de uma xícara, o que é um inteiro, um ovo inteiro, metade, 3 ovos, 4 ovos, e assim vai. Então, desde do feitio desta receita, que geralmente a mãe vem e faz com a turma, até o cortar, em que assadeira isso vai ser colocado, assadeira redonda, assadeira quadrada, triangular, qual delas eu tenho mais, qual delas eu vou ter menos, quantos pedaços eu vou ter, cada pedaço desse vai corresponder a quanto de valor, quanto que nós gastamos para fazer o bolo, quanto depois isso vai dar em lucro. Tudo isso são projetos trabalhados. Dentro daquela início da educação, do ensino fundamental, quanto isso se torna palpável para a criança e quanto essa compreensão e fazer com que isso seja da vivência dela, o faz estar mais próximo e continuar gostando da matemática. Nesta compreensão maior da junção de por que eu uso todas essas medidas, para que a matemática me serve no dia a dia. Então, isso nós temos que continuar trabalhando, nós temos que ter isso como meta do nosso ensino, para que a matemática deixe de ser o grande vilão, o grande número de repetentes, de reprovados nas disciplinas. Vejam, geralmente se olha quais são as disciplinas que mais reprovam. Língua portuguesa e matemática, sendo sempre a matemática ainda superior à língua portuguesa. Isso, para nós professores, é uma frustração enorme, porque, gente, eu não coloco isso no aluno. Eu creio que o maior problema está no modo como o professor, como eu, enquanto professor, estou trabalhando os conceitos matemáticos com ela. Então, a gente tem que estar sempre repensando a nossa prática pedagógica.
lembre-se bem, dizer que isto é uma culpa do professor, a gente diz que esta culpa é algo que muitas vezes ele não compreende bem, né? Ele precisa de ajuda, e isso a gente não pode negar. E nem podemos deixar de pedir ajuda àquele que mais sabe. Por isso que nós temos os nossos corujas aí. Tá certo? Os nossos corujas sabem um pouco mais, compreenderam melhor, estão ali para ajudar esses encorajados, que em nenhum momento têm medo ou têm receio de dizer, olha, preciso discutir com você esse assunto que para mim ainda não está tão claro. E é isso que nós, enquanto professores, ao trabalhar as questões matemáticas, também temos que fazer com os nossos alunos. As preocupações relacionadas com o ensino da matemática com qualidade, desde os primeiros contatos com o pensar lógico-matemático, faz-se presente, e são muitos os estudos relacionados com as formas adequadas de introduzir essa disciplina. O importante é identificar o papel da matemática no contexto da rotina diária dos alunos, pois quanto mais associações e analogias, com exemplos do uso da matemática de forma automática e às vezes inconsciente, mais fácil será a compreensão e o despertar de interesse dos alunos pelos labirintos da matemática. Então veja, o importante é identificar o papel da matemática no contexto da rotina diária dos alunos. Então vejam só, identificar o papel da matemática no contexto da rotina diária dos alunos. Sem contextualizar, gente, sem poder olhar, sem poder trazer o contexto da utilização da matemática, mais distante isso fica do aluno e, portanto, ele diz, por que é que eu tenho que aprender isso? Onde eu vou usar o cosseno de x? Tenho que trazer isso para o contexto de alguma rotina diária ou que os alunos podem se deparar e, portanto, se tornar mais fácil. Então, eu tenho que, dentro deste contexto, realizar muitas associações e analogias com exemplos do uso da matemática para que ela se torne, às vezes, automática e, às vezes, até inconsciente. Assim, eu vou ter o aluno ligado sempre na matemática. Sem colocar os alunos em situações problemas, situações reais, situações de contexto, eu não consigo de forma alguma fazer com que eles continuem atentos e aprendendo os conceitos matemáticos. Então, esta aí é a nossa grande tarefa. Todo e qualquer assunto que deve ser trabalhado, que está lá nos conteúdos programáticos, curriculares da disciplina da matemática, que vai desde o início, lá na educação infantil, trabalhando as proporções de grande, né, de coisas grande, pequena, maiores, menores, os encaixes, né, as figuras que cabem dentro dele, tentar colocar algo dentro, tudo isso é preparatório para ele, não só para a sua parte de motora, mas a sua questão cognitiva e que está preparando este aluno para os processos que serão exigidos dele no seu percurso escolar. Acessos esses que vão ter que ser postos a ele tanto pela forma concreta, pela forma abstrata. Então, hoje, trabalhar com o aluno adição, subtração, divisão, multiplicação, tanta coisa eu posso criar com situações problemas e, portanto, dentro dessas situações problemas, trabalhar com ele esta questão importante, né, de soma, de divisão. Poxa, quantos deles pegam a lista que a mãe dá, vai comprar alguma coisa e não consegue conferir o troco? Tem dificuldade em saber quanto que se eu pago, se algo custa R$ 3,70, né? E eu dou R$5, qual é o troco que eu tenho que ter disso? Né? Qual é o meu troco dessa diferença? Quanto falta para chegar a R$5, que é o troco real que a pessoa tem que dar? Então, essas práticas, os alunos conseguem fazer nada mais dos 5, né? Menos R$3,70, R$1,30, pronto. Isso faz, mas quando eu coloco isso no cálculo lá da matemática, eu tenho que fazer uma contextualização, porque isso é a vivência dele no dia a dia, para que ele possa realizar essas contas de maneira bastante automática e muitas vezes numa rapidez que nem ele do inconsciente. Hoje, não deixem, eles têm aparatos
excelentes para usar. A calculadora é algo, né? Na nossa época, ou melhor, na nossa, não, estou dizendo na minha época, nós não podíamos de forma alguma usar a calculadora, né? A calculadora era algo que poucos tinham, não era nenhuma ferramenta que a gente pedia dentro do material escolar. Hoje, nós já, quando estamos fazendo determinadas disciplinas, ou melhor, estamos ou na faculdade, ou no ensino médio, o professor mesmo pede, tragam as suas calculadoras. A calculadora está aqui a nosso serviço. Muitas vezes diz, não usa a calculadora para poder melhorar o raciocínio dele, mas gente, nós temos que ver o que é que nós queremos. É ele chegar a tipo de cálculo que ele vai fazer, ou ele fazer o cálculo sem nada. Ou às vezes eu não tenho nenhuma coisa nem outra. Então, esses aparatos que se hoje a tecnologia nos traz, elas têm que servir, elas têm que estar ao nosso favor. De nada vai adiantar ele ter ou não a calculadora se ele não souber que ele, naquele problema, pede para ele somar, ou pede para ele diminuir, né? Ou é subtração, ou é soma, ou ele terá que multiplicar, ou ele terá que ter a divisão. Ele pode não compreender. Se ele não compreender, não vai saber nem fazer isso na calculadora. E o que é que eu quero? Eu quero um raciocínio lógico dele, quero que ele raciocine sobre esse problema da matemática e resolva, e saiba qual dessas operações ele deve utilizar. Tá certo? Então, relembrando isso, gostaria muito que vocês voltassem ao livro da disciplina de matemática, vissem lá os assuntos pertinentes, tudo aquilo que vocês puderam estudar, relembrar e colocar, e foi lá muito bem dito e muito bem colocado, e vocês estarão trabalhando aí na parte da tutoria, junto com a Elaine, com seus pares, e outros desafios matemáticos lá para vocês. Eu trago aqui, né, uma grande questão, que é o que nós dizemos hoje da matemática. A professora pede, escreva o maior número que você puder. E aí, o menino desenha ali, né, escreve o número 1 e realmente realiza aquilo que a professora pediu. Então, vejam, qual é a interpretação que a criança faz de um enunciado? Então, o maior número que você puder, que número essa professora queria? Ver o conhecimento que ele tem da numeração, né, em que ele pudesse, sei lá, colocar milhar ou colocar aí, né, além, né, tanto que vai lá unidade, dezena, milhar, né, centena, milhar, milhão, e assim era o número que lá queria, ele então escreve isso. Muitas vezes aquilo que se pede não fica claro para o aluno, e aqui a interpretação dele não foi totalmente errada, né? O maior número para ele, se é para ele escrever, para ele colocar, obviamente ele pega qualquer número e assim o fez, né? Então, a questão de, será que o professor está sendo bem claro naquilo que ele pede para que o aluno realize? Será que o professor consegue transmitir para ele de maneira coerente, bem consciente, coesiva, para que o aluno compreenda aquilo que ele deseja que se realize? Então, aí uma relação muito importante para a gente pensar. Tá? Então, a charge aí está aí para isso. Então, vamos lá. Vamos praticar um pouquinho daquilo que temos como exercício, algum pouco de raciocínio lógico e como é que a gente resolveria o assunto dessas possibilidades da matemática aí. Então, eu trago agora aí para vocês, né, algo para que a gente possa resolver. Então, um exercício para a gente raciocinar e nos divertir um pouquinho achando a resposta correta. Então, tem a informação. Adriana tem a mesma idade que Diana e menos idade que Sofia. Isabel tem a mesma idade que Sofia. Logo, então veja, raciocínio lógico aí, que a gente tem que estar trabalhando não só conosco, mas também com nossos alunos. Diante desse enunciado, Isabel tem menos idade que Adriana. Logo, Diana tem mais idade que Sofia. Sofia e Adriana têm a mesma idade. Adriana tem menos idade que Isabel. E agora? Qual delas é a resposta correta? Então, vamos pensar um pouquinho. Adriana, então vamos aqui representar. Adriana tem a mesma idade que Diana. Oh, que D horrível, mas tá aí. Tá? Vamos apagar aqui, vou ver se eu consigo fazer ele mais bonitinho, um D aqui, ó. Ai, socorro. Mas vai ficar assim.
Então, Adriana tem a mesma idade que Diana. Qual é o sinal que a gente pode ter para representar a mesma idade? Um sinal de igualdade, correto? Adriana tem a mesma idade, então é igual a Diana. E mesma idade que Sofia. E agora? Quem é que tem a mesma idade que Sofia? A quem remete? A Diana ou a Adriana? A Adriana tem a mesma idade que Diana e menos idade que Sofia. Então, a Adriana, ela tem sinal, então, menor. Oh, meu Deus! Então, a Adriana tem a menor idade que Sofia. Correto? Então, vamos lá. A Adriana tem a mesma idade que a Diana. E a Adriana, ela tem menor idade, lembrem-se aqui dos símbolos matemáticos, menor idade que Sofia. Correto? Representamos aquilo que está escrito. Isto é importante. Trabalhar com nossos alunos o modo de representação. Isabel, opa, temos mais um personagem. Isabel tem a mesma idade que Sofia. Então, Isabel tem a mesma idade que Sofia. Então, essa é a fórmula que a gente conseguiu tirar do enunciado, correto? Então, vamos ver qual é a consequência, o que eu entendo do que foi colocado aqui. Então, logo, Isabel, opa, tem a mesma idade que a Adriana. Opa, vamos lá. Isabel, ela tem a idade da Sofia, certo? Elas têm as mesmas idades. E a Sofia, em relação à Adriana, olha só, elas não têm a mesma idade. A Adriana, ela é mais nova, ela tem menor idade que a Sofia. Então, não é verdade que Isabel tem a mesma idade que a Adriana. Por quê? Se Isabel e Sofia têm a mesma idade e a Adriana é mais nova que a Sofia, as duas não têm, né? E a Sofia é igual a Isabel. Então, neste caso aqui, está errado. Diana, opa, Diana tem mais idade que Sofia. Diana tem a mesma idade que a Adriana. As duas são mais novas, né? Porque tem menor idade que a Sofia. Então, Diana tem menos idade que Sofia. E aqui está dizendo que ela tem mais idade. Então, errado. Sofia e Adriana têm a mesma idade. Sofia e Adriana não têm a mesma idade. A Adriana, ela é mais nova, ou ela tem menos idade que a Sofia. Então, aqui também está errado. Vamos ver se tinha resposta, né? Adriana tem menos idade que a Isabel. Se a Adriana tem menos idade que a Sofia e a Sofia tem igual idade que a Isabel, realmente, a Adriana tem menos idade, ela é mais nova que a Sofia. Então, resposta correta, resposta D. Ok? Compreenderam? Então, esses são tipos de exercícios que vão desenvolvendo o raciocínio lógico das crianças. Vejam, é interpretativo. Nós colocamos dentro de um contexto determinadas informações e apresentamos como isso pode se tornar símbolos matemáticos que vão representar. O que muitas vezes a gente faz? O processo contrário. A gente dá os símbolos matemáticos e eles têm que fazer justamente isso, esse processo contrário. É entender esse símbolo matemático como sendo as informações que estou colocando aí por escrito. Vamos usar o nosso chapéu, então, colocar isso dentro do nosso caldeirão, junto com a nossa brincadeira total e lançar essas ideias e as informações e trabalhar em conjunto com o nosso aluno, levando a compreendê-los esses tipos de exercícios e este raciocínio. Tá ok? Gostaram? Vamos para o próximo? Vamos lá. Os carros de Alan, Meire e Gustavo são não necessariamente nesta ordem: um Sandero,
um Gol e um Onix. Um dos carros é prata, o outro é azul e o outro é vermelho. O carro do Alan é prata. O carro de Meire é o Sandero. O carro do Gustavo não é prata e não é Onix. Então, pergunta-se, os carros de Alan, Meire e Gustavo são, respectivamente, opa, olha a palavrinha respectivamente. O que significa? Que o carro do Alan é o primeiro de informação. O segundo informação tem que ser da Meire e o terceiro do Gustavo. Quando fala respectivamente, é na ordem apresentada do Alan, da Meire e do Gustavo. Vamos, então, representar isto. Vou tentar aqui, porque vai ser meio difícil eu conseguir escrever, mas vamos lá. Então, primeiro nós vamos colocar as pessoas aqui. Então, vou colocar A de Alan, certo? Então, vamos pôr um traço aqui. A de Alan. Vou pôr M, que é a Meire, e vou pôr o G, que é do, ai meu Deus, Gustavo. Veja que eu preciso melhorar aqui a minha, ó, melhorar a utilização do nossa caneta na escrita livre. Agora vamos às informações. Eu tenho o Alan, tenho a Meire, tenho o Gustavo. Essas são as pessoas. Vou pôr pessoas e vou pôr aqui depois os tipos de carro e cor. Vamos ver. Não necessariamente nessa ordem. Então, eu tenho que um Sandero, certo? Eu tenho, vamos ver se vai caber aqui, ó. Eu tenho um Gol e tenho um Onix, certo? E eu tenho um carro que é prata. Aqui, então, eu vou pôr as cores, tá? Prata. Nós temos um carro azul. E nós vamos ter um carro vermelho, certo? Vamos, então, às informações para ver se a gente consegue matar a charada. O carro do Alan é prata. Então, Alan tem um carro prata. Então, sim aqui para o Alan. O carro da Meire é um Sandero. Então, sim aqui para Meire. O carro do Gustavo não é prata. Olha só, não é prata. E não é o Onix. Não é prata e não é Onix. Agora, então, vamos descobrir os carros do Alan, Meire e Gustavo, o que eles são respectivamente. Vamos lá? O Alan não tem um carro que é prata, ou melhor, desculpa, ele tem o carro que é prata, certo? Só que ele não tem o carro Sandero. Perfeito? Porque o carro Sandero é da Meire. Então, vejam, se aqui eu já sei que a Meire é Sandero, eu já vou saber que a Meire é a segunda, não posso ter a na letra C e não posso ter a letra D, porque o Sandero que eu já descobri é da Meire, certo? Se o nosso amigo Gustavo não tem carro prata, que é justamente do Alan, e ele não tem o Onix, e o Sandero é da Meire, significa que o Gustavo, nosso amigo, tem um Gol, correto? E, portanto, o nosso Alan, amigo Alan, tem o Onix, correto? Então, qual é a alternativa? Alternativa B, correto? Compreenderam? Então, vejam, as informações do próprio texto devem ser um jeito de ser materializada, colocada para a compreensão e, portanto, que a gente consiga chegar ao objetivo que é
ter a resposta correta. A palavra respectivamente tem que ser sempre retomada e relembrada com os nossos alunos, porque muitas vezes eles não sabem o que significa. Então, o nosso chapéu aqui trouxe bastante inteligência para nós hoje, para a compreensão deste nosso exercício. Então, vejam que, colocando na tabela, a gente conseguiu responder e saber, então, qual seria a nossa resposta correta. São exercícios que vão mexendo com o nosso raciocínio lógico, pensar e transportar isso para... Vejam só, o momento em que eu realizo uma tabela, olha quantas vezes a gente encontra textos que trazem tabelas e a gente não sabe interpretar a tabela. Aqui eu estou fazendo justamente um processo contrário. A gente coloca informações numa tabela, onde num canto eu podia ter escrito melhor pessoas. Vejam que aqui a gente tem uma opção meio limitada no momento meu de explicação. Ali as cores do carro. Como que eu monto a tabela? Do mesmo modo, eu poderia, num processo contrário, transportar essas informações para o texto escrito. Mas como eu compreendo a tabela? Então, como é que eu construo? Por meio das informações do texto. Então, são exercícios que trabalham bastante coisas realizadas com a matemática e coisas do nosso dia a dia. Realização, compreensão de tabela, trazer as informações no contexto do texto para a parte de transformação matemática e resolução do problema. Tá ok? Mais um? Vamos lá? Em uma avenida plana, uma farmácia fica entre a escola e uma sorveteria, enquanto o hospital fica entre a sorveteria e a farmácia. Logo, pode-se afirmar que o hospital fica entre a escola e a sorveteria. A farmácia fica entre a sorveteria e o hospital. A escola fica entre o hospital e a farmácia. A sorveteria fica entre o hospital e a farmácia. Vamos ver? Voltando, então, lá no enunciado primeiro, para ver se a gente consegue montar esta avenida e, portanto, conseguir responder aí o que se pede. Vamos lá, em uma avenida plana. Olha só, a pessoa tem que saber que não é uma avenida toda em curvas, mas sim em uma avenida plana. Perfeito? Estão aqui. Nós temos uma farmácia, vou pôr aqui, que fica entre uma escola e uma sorveteria, enquanto o hospital fica entre a sorveteria e a farmácia. Perfeito? Aqui está. Então, na rua eu tenho escola, farmácia, hospital, sorveteria. Vamos lá. O hospital fica entre a escola e a sorveteria? Correto. Realmente, o hospital fica entre escola e entre sorveteria. Do mesmo modo que a farmácia. Tanto um quanto o outro ficam entre escola e sorveteria. Resposta correta. Vamos ver as outras informações para ver se realmente está errada? A farmácia fica entre sorveteria e hospital? Não, nós vimos que não. A escola fica entre o hospital e a farmácia? Também vimos que não. A sorveteria fica entre o hospital e a farmácia? Nós também vimos que não. Então, aqui é um trabalho relacionado com os nossos crianças, como eles gostam de, quando trabalhamos com eles, onde você mora, o que você tem perto da sua casa, como é que você transforma. Então, lateralidade, lado direito, lado esquerdo, simetria, dissimetria, isso tudo você consegue trabalhar com algumas questões como essa, com os seus alunos. Veja que a gente pode explorar de várias maneiras. Aqui, apenas estamos fazendo alguns exercícios para trabalhar um pouquinho o raciocínio e transformando isso da informação escrita passando para uma configuração, né, de expressão que a gente pode usar, às vezes, da forma da geometria ou não, mas transportando isso com símbolos para que a gente consiga entender e compreender usando os nossos cálculos possíveis, inclusive matemáticos. Tá certo?
Vamos mais uma? Um soldador tem uma barra de ferro plana para dividir 8 partes iguais. Sabendo que ele gasta 8 minutos para cortar cada parte, em quanto tempo ele concluirá o seu serviço? E agora? 32? 40? 48? 56? Qual é a primeira ideia que a gente tem? Olha só, a gente costuma pegar 8 partes iguais. Eu vou multiplicar por 8 minutos e eu vou ter a resposta. Só que, quanto que é 8 vezes 8? 72. Tenho? Espera lá que eu acho que então estou raciocinando errado. Vamos materializar isso? Então, aqui eu tenho uma barra de ferro, correto? Certo? Nesta barra de ferro, o que eu vou fazer? Vou dividir em partes iguais. Em quantas partes eu quero? Dividir esta barra em 8 partes, certo? Cada uma eu gasto 8 minutos, certo? Vamos ver, então, quantas eu conseguiria. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu corto a 7, eu já tenho a 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 partes, sabendo que ele gasta 8 minutos para cortar cada parte. Mas a parte é sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 vezes ele usa o processo de gastar 8 minutos. E não 8 vezes. Por isso que aqui nós temos qual resposta? Agora, então, vamos lembrar do cálculo da matemática. Como é que eu faço, né? Que seria a conta 8 minutos multiplicado por 7. E agora? É isso? O que vocês acham? Qual é a resposta, então, que nós temos? Lembram das contas da matemática? Quanto que nós vamos fazer aqui no caso? Vejam bem, essa geralmente as crianças têm dificuldades para saber, porque ela sempre encara que vai ter que cortar, geralmente, as 8 partes sempre iguaizinhas, certo? E neste momento ela sempre imagina que ela vai cortar em 8 vezes o que temos aqui. Certo? Então, aqui, 8 vezes 7. Muitas vezes, temos que repensar e voltar a estudar a nossa tabuada. Né? O que a gente costuma fazer com as crianças? Trabalha sempre com os meios para a gente olhar. Qual sempre a tabuada que elas mais gostam, que elas aprendem rapidinho? A tabuada dos 5. Né? Então, 5 vezes 8, nós temos 40. 6 vezes 8, 48. Ou 8 vezes 6. 8 vezes 7, 56. Correto? Então, aqui, letra D. Perfeito? Entenderam? Ok, gente. Então, agora será com vocês. Aproveitem aí esses momentos de discussão com seu grupo, lá no nosso ambiente em que os corujas
estão em contato com cada um de vocês, né? Vocês encorajados, vão lá discutir um pouquinho os nossos aspectos matemáticos. Desejo a vocês uma boa semana de estudo, espero que vocês tenham aproveitado e vejam bem, ao realizar as atividades de matemática, convido vocês a estarem todos de chapéu, porque aqui, ó, esse chapéu vai nos dar fundamento para responder melhor as questões da matemática. Um grande beijo, um grande abraço, bons estudos para vocês e até a próxima!